Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal, dando continuidade aqui à nossa programação da semana, conversando aqui sobre diversos temas, diversas questões aí que precisam ser debatidas, conversadas devidamente. E hoje eu estou aqui com a Dani, ela que é artista na cidade de São Paulo. Vamos conversar um pouco aí sobre arte, cultura e um pouco aí do que ela faz aí, do que ela produz. Então, tudo bem, Dani? Antes da gente começar o nosso papo, por favor, peço aí que fale um pouquinho aí de você. Olá, tudo bem? Boa tarde. Bom, eu atuo já há algum tempo nas artes aqui em São Paulo, ahn, tanto nas artes visuais quanto nas artes cênicas. Trabalho em gestão cultural, trabalho com coordenação de projetos culturais, e tenho uma atuação também dentro da política pública via alguns movimentos de cultura e movimentos sociais que são importantes, né, e que vêm realizando aí uma frente de ações já há algumas décadas em torno das políticas estruturantes de cultura e também de enfrentamento, de denúncia, quando necessário, diante de algumas gestões de cultura que a gente sabe que nem todas atuam a favor dos trabalhadores da cultura, né? Então, começando com a nossa conversa, como que você avalia as políticas públicas de Estado, né, dos órgãos aí, tanto do Estado de São Paulo, tanto aí do município, mas também do âmbito federal também, para políticas envolvendo a cultura, envolvendo a arte? Certo, vamos lá. Bom, eu vou falar pela perspectiva de uma mulher progressista, né, que acredita e luta pela política progressista, que defende a política estatal, né, mas também pela história, pelos fatos, né, pelo que a gente sabe e pelo que a gente vê, não só pela mídia, mas o que a gente, enquanto atuante direto na área, sabe porque vê as coisas e procura saber. Então eu acho que, obviamente, se a gente fizer uma avaliação agora com relação ao município, a gestão de cultura do Nunes é uma das mais desastrosas que a gente já teve. Como prefeito, e num foco com as gestões de cultura, a gestão da Aline Torres, né, que assume pós Alessandro Youssef, o Ale Youssef. A Aline Torres encampou uma política de desmonte, que é o que a gente entende por desmonte, é desmanchar e desaparelhar os equipamentos e os pilares estruturantes de uma gestão pública, né? Então, uma pasta de cultura, ela requer alguns pré-requisitos básicos para ela poder acontecer. Orçamento tem, dinheiro tem, mas eles não investem como deveriam. Desmancham, exoneram, mandam embora, superfaturam algumas alguns programas e ações que inventam da cabeça deles, às vezes, muitas vezes sem consultar a população. Desmancham programas existentes, leis, né, que como a lei de fomento, como leis, como o próprio agora, né, os programas de formação PIAP, vocacional, que estão em tramitação para se tornar lei, então há um desrespeito completo e nem investe, não delibera o orçamento como deveria. Só para se ter uma ideia, entre janeiro e fevereiro, a dona Aline Torres não deliberou, não usou nem 4,5%, acho que uma média de 4,5% do orçamento total que ela deveria ter usado da cultura. Então, para onde vai esse dinheiro? Com a saída dela agora para ser candidata a vereadora, além, isso já atrasa o processo. E ela sai exonerando funcionários lá dentro da pasta. Já estava sucateada, ela sucateia mais. Então, quais os intentos
Uma gestora de cultura que pode ter o discurso de ser uma pessoa aliada da cultura, mas o modus operandi dela, a metodologia deles, não é a favor da política do Estado. Isso vai minguando, isso vai desmanchando, isso vai cansando, inclusive, a população, e eles vão endossando o discurso e a população acaba que endossa também esse discurso, uma parte da população. Ah, a política estatal não dá, né? Tem que privatizar tudo, não dá mais, né? Então, eles fazem chegar como um plano intencional no que a gente chama de o osso da política do Estado, né? Quando há um desmanche completo. Não diferente aconteceu com o Estado, desde o Dória, outros governadores, e agora com o Tarcísio, né, um estrondo completo, assim, eles arrombaram os cofres, eles literalmente desmancharam quase que todas as oficinas culturais do estado, por exemplo, né? A Oswald é só mais uma da lista que eles queriam desmanchar, né? Terceirizar ações, privatizações, não significa que está injetando mais dinheiro e não significa que está contribuindo com a cadeia produtiva de trabalhadores da cultura. Eles estão sucateando e alguém sai ganhando com isso. Você pode fazer vou dar um exemplo muito simples. Você faz uma festa simples na sua casa, uma festa de aniversário com os seus familiares, para um seu filho, por exemplo, todo mundo sabe o que a família vai gastar ali. Quando você contrata um buffet, o que vai acontecer? Vocês vão ter vai ter um gasto maior. Então, contratar serviços implica em ter gastos maiores. Então, ao invés de gerenciar direto pelo Estado, contrata gente para fazer. Os patrões, os donos, as gerências, as gestões de alta instância dessas ONGs, dessas terceirizadas, vão ganhar uma nota com isso. E haverá uma cadeia produtiva que sairá perdendo. É... Outro ponto que é interessante colocar aqui, né? Mesmo que São Paulo tenha uma gestão bastante complicada em relação à cultura, ao mesmo tempo é uma cidade riquíssima culturalmente, né? Como democratizar isso e como fomentar essa riqueza cultural que a gente sabe que São Paulo tem? É, não só São Paulo, né? São Paulo é conhecida, assim, como uma megalópole, né? Uma cidade do tamanho de muitos países por aí, né? De um nível continental, geograficamente falando, pela sua diversidade, sua pluralidade, isso vai atingir alta, né, uma vasta, é complexa a nossa diversidade cultural aqui. E isso, obviamente, faz com que também São Paulo se torne uma espécie de vitrine cultural, o que a gente chama de cartão postal da cultura. Mas, para além disso, é justamente pela riqueza dos seus territórios. Né? Então, é uma população que fomenta, sim, a sua cultura. Muita coisa se oriunda de São Paulo, mas a gente precisa entender que, né, poeta não vive de vento, né? O artista, o trabalhador da cultura, a trabalhadora, trabalhadores precisam de recursos que sejam privados e que sejam do Estado. O Estado precisa arcar com isso, né? Então vamos dar um exemplo do que está acontecendo com a Enel. Como que, ou a Sabesp, né? Quanto que São Paulo, enquanto capital, não recolhe, né? O nosso PIB, por exemplo, o tanto que a cultura contribui no Estado, até outro dia era 3,6, né, que contribuía para o PIB do Estado. Então, São Paulo, como cidade, contribui muito, né? Não só pela perspectiva do PIB, mas o que ela fomenta culturalmente, porque ela amplia uma dimensão crítica de uma população. Ela amplia pensamento crítico, né? É uma cidade que se propaga historicamente, culturalmente, antropologicamente, né, a partir de toda essa sua complexidade de diversidade cultural. Então, é natural que numa política do Estado haja a obrigação de sistematizar um plano de cultura do nível e altura do que do que se propaga e do que se fomenta de cultura na cidade. Então, ser alguém da cultura, ser também um artista, não basta para a cidade, não basta você ter currículo, você precisa ter recursos, né, de investigação, porque a arte é associada à ciência, inclusive.
para pesquisa, para formação, mas é muito distinto do que, por exemplo, está fazendo agora a Marília, né? A secretária do Estado, vamos dar um exemplo. O que ela está alegando? Ah, mas nós não vamos deixar as oficinas culturais, a Oswald de Andrade sem atividade. Antes não funcionava, segundo ela. Antes era tudo online. Mentira, né? O projeto de oficinas culturais fomenta a cultura para o Estado há mais de 30 anos. E de onde que ela tirou? Ela delira? Né? Tá gerindo um estado de Nárnia ou aqui, como gestora de cultura? Porque aqui fomentava-se cultura e com dinheiro do Estado. Então ela pega esse dinheiro, dá na mão, provavelmente de algum ONG que é cujos presidentes são amigos íntimos, é assim que as coisas funcionam, né? Um empresariado amigo, um pool de empresas amigos, entendeu? E aí ela inventou da cabeça dela que precisa de mais formação. Então, o que é formar cultura? O que é fomentar? O que é promover fomento ao público? O que é formação de público? A arte por si só forma público. Basta você providenciar recursos para que esses artistas, esses trabalhadores trabalhem, inclusive em paz, porque não deixam eles em paz, essa categoria, toda a nossa categoria trabalhando. Então é sempre uma perseguição, é sempre de ordem ideológica o problema, contratual, orçamentária, é sempre uma perseguição e um desaparelhamento. Então é importante que a população saiba que a gente precisa investir em cultura com gente cabal, com expertise na área, consultando a categoria e há meios para isso, né? Com as vereanças, com os deputados, com a gestão municipal, com o Conselho de Cultura, cidade de São Paulo está sem, né? Com uma subcomissão de cultura, com as frentes, ouvindo as frentes dos movimentos. E, por exemplo, o Lula acabou de sancionar um Sistema Nacional de Cultura, um projeto que ilumina, que reverbera, que explica como a gente pode providenciar uma sistematização de programas de cultura. Basta criar o Sistema Nacional de Cultura que a secretária Aline se negou. Então, para isso, a gente precisa sistematizar, criar um plano de ação, criar um plano diretor. Mas cadê? Cadê a disponibilidade desde que o Ricardo Nunes entrou? E com isso vai falindo a situação dos trabalhadores. Tem muita gente que atua na cultura, que é artista, mas não atua mais na sua própria área, porque não há um bolsão de oportunidades. Se não criar projetos de oportunidades, essas pessoas não vão ter como trabalhar. Você falou em relação à questão, né, da privatização, né, da cultura, essa política de desmonte. Para o artista, né, uma vez privatizado, qual que é a consequência que isso vai ter para o artista e para a produção do artista? Sim, grave. Eu estava dando o exemplo da Enel e vou complementar, né? Uma agência que se utiliza do dinheiro do Estado para operar e administrar uma máquina pública, uma estrutura pública. Nossa energia. Vamos falando de elementos básicos. Sabesp, idem, que agora querem privatizar. É a mesma história que eu contei de uma forma bem simplificada, claro, mas eu acho que é um pouco por aí. Eu passo, por exemplo, eu tenho um sítio e minha família de agricultura familiar administra esse sítio. Num dado momento, alguém da família fala: não, nós não vamos mais administrar isso com as nossas próprias mãos, nós vamos contratar alguém. Então, vai usar essa verba que a produtividade do sítio rende, no nosso caso, via imposto, né, que a gente paga. A gente paga imposto para ter de volta política pública, né, com recursos públicos. E a gente contrata alguém que vai se instaurar lá no sítio e vai passar a administrar aquilo. Nós precisamos pagar aquele escritório, aqueles administradores, aquelas pessoas. Alguém precisa ser pago para isso. Então, quanto vai? 30%, 40% só para os cabeças de chave que administram essa gestão terceirizada, não governamental? Essa empresa, esse escritório que eu contratei? Estou pensando no micro para a gente entender macro. Então, todos os trabalhos. Mas a nossa família continua lá, ela precisa suprir, né? Ela precisa ganhar daquele sítio.
mas nós vamos ganhar menos, porque se a gente pagou para alguém administrar aquilo, o quanto vai reverberar? E a gente continuou trabalhando, por exemplo. Então, pensa numa macro situação. É importante que a população entenda. Privatizar, né, é quando não há uma administração coesa, pública, bem elaborada, bem feita, né? Então é por isso que a gente precisa saber em quem a gente vota. Mas ok, votei. Esse é o gestor. O gestor vem com um propósito de privatizar um sistema, então ele não está sabendo gerir, ele não está sendo capaz e competente o suficiente, porque privatização dentro de uma máquina pública que já acontece, ela já detém de estrutura. A verba já existe. O orçamento já existe, ele já está prontificado. Pois então que se abram mais concursos públicos, pois então que se haja uma escuta à população, às vereanças, aos deputados quando estadual, ao federal quando estadual, aos deputados também. Tem que a gente precisa ter essa escuta democrática, se alinhavar à nossa Constituição, a gente precisa estar alinhado a essas instâncias todas, inclusive parlamentares, e fazer a máquina pública acontecer e ser administrada, né? E se algo der errado, nós vamos denunciar, nós vamos contestar. Agora, deixar chegar no limite do inadministrável, vamos dizer assim, para alegar que precisa contratar uma empresa de fora. E quem é ela? Né? De onde vem e qual o histórico? E muitas vezes são licitações duvidosas e suspeitosas, como que está acontecendo com o Ricardo Nunes, que vendeu São Paulo para especulação imobiliária e por aí vai. Então começa que vai molhando a mão, como dizem, de funcionários internos, vai exonerando e dispensando e desviando de departamento aqueles que são honestos, vai sucateando, a ponto de, no nosso caso da cultura, a gente ter casas de cultura, bibliotecas, por exemplo, esvaziadas, sem sequer papel higiênico, sem um cabo, uma extensão, um nada. E aí a população vai falar, mas também no sistema público não tem nenhum segurança para me acolher. Então tem mesmo é que terceirizar. E aí que a gente entende um plano perverso dessa galera que se candidata a um cargo público. Eles são funcionários públicos temporários por voto, com dinheiro público, com dinheiro do Estado, desmancham a política estatal e trazem amiguinhos deles para governar no lugar e todo mundo molha a mão de todo mundo. Esse é o esquema que está acontecendo em São Paulo e na cultura. A próxima pergunta que eu faço para você, né? A gente vê esses governos atacando tanto a cultura. É uma pergunta mais retórica, né, para o público. Qual que é o problema desses governos, desses políticos com a cultura e a produção cultural? Boa pergunta. Diretamente é para desmanchar a potência de imaginário e inteligência crítica da população. Uma população esgotada e massacrada com o trabalho, nesse processo de uberização que está acontecendo em todos os serviços, deixando as pessoas sem qualquer direito, esgotadas, sem acesso à cultura e arte. Essas ânimas, né, a cultura, o que elas passam a cultivar para si, né? Elas vão sucumbindo. Então é como se o pensamento sucumbisse. Pasmem, isso é projeto intencional, desde antes da própria ditadura militar, mas o golpe militar fez isso muito bem, aliado a uma política norte-americana e empresários brasileiros aqui. Hoje nós temos uma extrema-direita no mundo com o mesmo intento e que ela cria uma narrativa de que não, de que ela está fomentando, mas algo contra o comunismo, contra algo de cunho ideológico perverso, erotizado, pornográfico. Então eles vão a fundo, né? Inclusive a ciência não faz pensar, né? A ciência nos traz a hipótese das questões da vida, né? Ela não precisa trazer só certezas. A ciência nos traz as hipóteses, as deduções, os estudos científicos
né? A vacina, por exemplo, vamos dar o exemplo da vacina. Quando veio a questão da vacina, né, da Coronavac, que ela só atendia diretamente, era 56%, mas, poxa, ela evita que as pessoas morram, né? Então, assim, não dá para dar 100%, mas é uma pesquisa, uma hipótese, mas ela tinha uma certeza. Evita que as pessoas morram, evita que as pessoas tenham a doença tão fortemente dentro do corpo, né? Mas as pessoas negavam, então elas não querem esse processo, que há uma complexidade, que existe a contradição das vidas humanas, que mexe às vezes, muitas vezes com as nossas crenças e com a nossa religião. Não vai mexer, não vai mexer, mas vai ampliar o pensamento, né? Ou seja, o ser humano tem direito a ter dúvida, o ser humano tem direito até de mudar de ideia, um ser humano tem direito até de mudar de religião, se ele quiser. Então não adianta vir com essa castração, com esse controle em torno da população. E quem são essas cúpulas que fazem isso? Né? São cúpulas que, com o advento do nazismo, a gente chama de neonazi, neofascista, né? Mas isso, o Império Romano, na história, muita gente já fez isso antes, que é querer castrar um pensamento em função do próprio interesse. É uma parte da população que quer cultivar algo para seu próprio interesse e para isso ela precisa deteriorar o pensamento, o interesse por outras culturas de uma outra parte da população. Isso é um projeto mega blaster de desmanche, mas isso está acontecendo no planeta, inclusive. Então a cultura ela é tão fundamental, ela é quanto oxigênio, né? Uma população sem cultura ela é uma população semi-morta mesmo, né? Ela não tem estofo de pensamento até para lutar pelos próprios direitos, por exemplo. E a arte fomenta o pensamento crítico. Então, um filme nos faz pensar, uma telenovela nos faz pensar, né? Um livro nos faz pensar, um poema nos faz pensar. Então, aquilo que nos faz pensar faz ampliar o nosso pensamento sobre a nossa existência. Isso é a livre expressão, isso é a liberdade de existir. E não como os liberais econômicos aí dizem, né? É, que a liberdade de expressão tem que ser liberal para todo mundo agir como bem quiser. Não. Porque permitir que o Bolsonaro agisse como ele queria, promovendo a violência, incitando as crianças a usarem armas, olha no que deu. Então, liberalismo não tem nada a ver com liberdade de pensamento. A cultura está bem nesse nicho social, né, de existência de um povo. E como enfrentar o processo de mercantilização da cultura? E principalmente quem é artista, que produz obra independente, que faz, né, produção artística independente, como enfrentar esse processo de mercantilização, né, da cultura? Certo, boa pergunta também. Bom, o que é o ser independente, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso. O que é ser independente? Será que a gente tem mapeado isso? Isso quer dizer o quê? Indicia o quê? Que são as pessoas que talvez não estejam com um trabalho com uma mega visibilidade, estabilidade em termos daquilo que produz, né? Eu produzo independente do que a empresa, do que a marca, do que a publi me exige. Não estou num nicho de mercado como uma telenovela, por exemplo, algo maior, algo que me coloca dentro de um contrato onde pouco eu possa tomar decisões, eu sou dono do meu negócio, ok, vamos entender por aí. Então, nós temos o que, em termos de custos, são produções de menor porte, mas podem ser de maior porte. Ser algo de maior porte não quer dizer que está preso às exigências todas de mercado. Você pode também, junto a um corpo de jurídico e advogado, fazer suas exigências. Agora, sozinho é muito difícil. Então, eu acho que um caminho aí, inclusive com os desmanches que a gente tem vivido, inclusive eu acredito que houve um golpe contra a presidenta Dilma, tanto que ela foi inocentada, né? Ela não poderia ter sido impeachmentada, então o impeachment se tornou um ato de golpe criminoso. Desde então a gente vive um desmanche assombroso na cultura do país, né? Então as políticas públicas elas garantem
o trabalho. Então você pode ser alguém independente, né? Que não queira estar preso a algumas cláusulas contratuais, algumas exigências que um contratante XYZ venha a fazer, mas prestar um serviço para o Estado não te coloca dependente ou, né, é, com a sua criação em risco. Muito pelo contrário, se tivesse oportunidade para todo mundo, seria maravilhoso. Então eu acho que precisa de mais oportunidade. Nós precisamos nos reunir em movimentos, em frentes, né? Isso já aconteceu com a luta operária, isso deu certo, né? Os movimentos de greve deram um recado, sim. Quem é de chão de fábrica de muitas décadas sabe, né? Quando os operários de fábrica passam a dizer quem faz essa empresa acontecer, né? Trabalhando dentro de uma empresa, de uma multinacional. Eu, Daniela, tenho a minha visão. Eu acho que o Brasil deveria produzir tudo, porque a gente tem matéria-prima para isso. Mas se vem uma multinacional para cá, ei, qual é? Né? Que situação é essa com a nossa categoria trabalhista? Então, eu acho que a gente está falando de uma arte proletária, né? E dentro dessa arte proletária, ela precisa que os direitos dela sejam cumpridos, né? E garantia do pão, garantia de renda, garantia de futuros projetos, que não fique estagnado em um único projeto, em uma única estreia, em um único show, em um único livro. Né? Garantir a continuidade pela produção de memória, porque nós somos patrimônio histórico enquanto gente da cultura. Então precisa providenciar continuidade. Existem políticas públicas no mundo que funcionam assim. Paris funciona assim, né? Não há, você ganha um edital de um projeto, você tem direito à continuidade da sua pesquisa, né? Se você faz um trabalho num entorno, num território, então de repente acaba o projeto e aquilo não continua, né? Então providenciar uma continuidade, como a educação, por exemplo, né? Ninguém estuda no primeiro ano e não sabe se vai estudar no segundo ou não. Tem que ter verba para o jovem estudar até o fim. Na cultura deveria ser a mesma coisa, né? Então eu acho que precisa estar alinhado aí com algumas cartilhas, alguns manuais, alguns motes já de luta que são antigos, mas que vem sempre se inovando, né? A partir de uma juventude também que vem surgindo bastante contestadora e é muito interessante. Então eu acho que é pelo coletivo. Minha resposta é: sozinho a gente não vai fazer muita coisa, não. A gente precisa estar em conjunto, porque essa mostra a força e o tamanho da bronca que é a questão cultural aqui. E quais são os movimentos, né, culturais que existem aí em São Paulo, movimentos reivindicatórios, e como que eles procuram atuar, né, fazer sua atuação política, né? Como que funciona? Vou começar falando por um do estado que eu acho que é muito, tem sido muito eficiente e traz eixos muito pungentes de luta, que é um que abrange o estado, que é o Fórum, né, do Litoral Interior, ligado somente a assuntos da cultura, né, da pauta da cultura, que é a FLIG-SP, né, FLIG-SP, a gente chama. É um fórum muito interessante porque eles contribuem com estudos sobre leis, sobre sistema de cultura, nas cidades e no estado, daquilo que interfere numa gestão estadual, que tem muito orçamento e muito dinheiro para distribuir pelas cidades, bem como nos municípios, né? Então eles dão conta de ter uma organização muito interessante, hoje eu acho que bem sólida, né? Claro que algo que é não governamental diretamente, mas é político, sofre suas ameaças, sofre seus esfacelamentos, mas eu acho que tem uma solidez nessa luta, que é como essas cidades se organizam. Eu acho muito interessante. As lideranças, como as setoriais, como eles se organizam, né? E isso não vai ser diferente com as cidades. Então, São Paulo tem mais de um movimento, tem um movimento das periferias, né, das políticas públicas de cultura periféricas, tem o movimento cultural MCCSP aqui em São Paulo, teve já uma efetividade há um tempo atrás de grupos de teatro também, que criaram movimentos até a ponto de gerar uma lei, que é a Lei de Fomento ao Teatro. Um, Tem agora a FUTC, que foi FUC, né?
quando o Sturm, o gestor de cultura, é importante que as pessoas saibam, congelou a verba toda da cultura em 2016, 2017, ele congelou toda a verba da cultura, uma gestão assim horrorosa, assim, de um amadorismo criminoso. Todos os movimentos se reuniram e criaram uma frente única de cultura para que enfrentasse, né, esses assombros, esses ataques, e o dinheiro voltou, né, a circular. Teve agora recentemente o SOS Casas de Cultura, um movimento dedicado à não privatização das casas de cultura, porque tinha irregularidade, inclusive, na privatização. Muito difícil privatização não ter superfaturamento e ilicitude, tá? E aí na cultura não seria diferente, um movimento que conseguiu aí barrar e descobrir e mapear, né, o que estava acontecendo em termos de licitude com as casas de cultura, o processo de privatização. Veja, toda a categoria se reúne, ela tem seus meios de organização, inclusive jurídicos, para mapeamento dos crimes, né? Precisa mapear para ter dados e dar na mão da imprensa quando a imprensa procura esses movimentos, né? Então São Paulo tem uma história forte, solidificada com isso, como outras cidades que a gente conhece, né? Eu sei que a Paraíba, por exemplo, ninguém sabe, mas ali no estado da Paraíba tem João Pessoa, tudo ali tem uma força política de cultura muito interessante, né? Uh, Eles também criaram leis ali parecida com a lei de fomento. A lei de fomento é uma lei que inspirou, né? Ela nasce da categoria, ela é assinada pela sociedade civil, pela categoria, e ela inspirou muitas cidades, inclusive países, né? E isso é força de luta. Então, lutar para reivindicar, lutar para apresentar os problemas e as denúncias, lutar para apresentar soluções e leis e ampliação de verba. Dá trabalho, é cansativo, mas se nada for feito, o trator passa. Se algo é feito, a gente freia o trator, a gente freia a boiada. Então acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a Dani, né, por ter aceitado esse convite. Gostei bastante, né, do nosso papo e passo a bola aí para ela fazer suas considerações finais. Obrigada, Guilherme. Obrigada por abrir esse espaço de fala. Acho que quanto mais cultura, quanto mais pensamento crítico amplo, mais o nosso país avance, mais a gente preserva aquilo que é cultura popular, aquilo que é da massa operária, de quem de fato rala e trabalha por uma eficiência, né, da nossa cultura e para uma existência mais feliz, mais plena, porque a população de São Paulo está cansada de tanto desrespeito, né, sobretudo com essa prefeitura aí. Então, obrigada por nos escutar. Quem quiser acessar o canal de Instagram da FUTCSP é @FUTCSP e acompanhe as reuniões, o que está acontecendo. Lá tem todo o material coletado, né? Inclusive do processo jurídico que entrou agora no Ministério Público contra a gestão do Nunes e da Aline Torres em termos de todas as ilicitudes. É isso, muito obrigada. Vida longa para o programa de vocês. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a Dani, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram. E quem puder, né, contribua aí com um Pix, né, pra gente. Então, muito obrigado a todos e até mais. Fui.